Bom, vamos então aqui à análise do livro de poesias Mensagem, de 1934, do Fernando Pessoa, do genial Fernando Pessoa. Lembrar que esse livro aqui foi um livro preparado exatamente para participar de um concurso, ou seja, um concurso que tinha até regras quanto ao número de páginas, por exemplo. Então, o Fernando Pessoa ele conseguiu publicar esse livro em vida. Esse livro foi lançado em 1º de dezembro de 34, foi o único livro que o Fernando Pessoa conseguiu ainda publicar em vida, porque ele morre um ano depois, em 35. E depois a gente já sabe, né, o quanto vai ser descoberto e tudo mais da questão dos heterônimos. E que, claro, muita coisa vai ser publicada do Fernando Pessoa de forma póstuma, tá? Bom, então aqui tá Mensagem do Fernando Pessoa. Reparem que tem uma epígrafe em latim, eu estou colocando a tradução logo abaixo, ou seja, bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos deu o sinal. Que sinal? Esse sinal, né, de fé, do cristianismo. Essa epígrafe que ela não está traduzida, né, eu que inseri aqui a tradução, mas já dá um pouco dessa ideia religiosa dentro da questão de Deus no comando de Portugal, no destino de Portugal, nesse sinal aí. E lembrar que o Fernando Pessoa ele vai abordar muito essa questão cristianismo em Portugal, mas ele próprio, Fernando Pessoa, ele tinha a sua religiosidade, ele era contra as igrejas organizadas, enfim, então ele tinha o ponto de vista, o pensamento próprio sobre a religiosidade, tá? Bom, aqui é importante quanto à estrutura da obra, nós temos uma nota preliminar, que depois eu quero conversar com ela, importantíssima. Então, o Fernando Pessoa, nessa nota preliminar, ele vai acabar dando dicas, né, de como se faz uma boa leitura dessa obra aqui, e que não é uma leitura fácil, diga-se de passagem. E aí a primeira parte, que se chama Brasão, tem 19 poemas, vai ter uma epígrafe em latim, vai ter 19 poemas, então, subdivididos, na verdade, né, em os campos, os castelos, as quinas, a coroa e o timbre. A gente vai para uma segunda parte, que se chama Mar Português, são 12 poemas numerados, mas não tem divisão, subdivisão, né? Não tem aquela divisão interna. E a terceira parte é o Encoberto, de novo, todas elas têm uma epígrafe em latim, temos 13 poemas aqui, e aí a gente tem uma subdivisão, né? Os símbolos, os avisos e os tempos, tem uma epígrafe final, e a gente tem totalizando então 44 poemas nesse livro aqui chamado Mensagem do Fernando Pessoa, tá? Bom, na nota preliminar, o que a gente tem que entender? O Fernando Pessoa construiu a obra, claro, com um ponto de vista dele, o porquê que ele construiu essa obra. Então ele está dando dicas aqui de como se fazer uma boa leitura do livro Mensagem. Reparem que ele está dizendo, o entendimento dos símbolos e dos rituais, ou seja, aquela questão simbólica, exige do intérprete que possua 5 qualidades ou condições, sem as quais os símbolos serão para ele mortos e ele um morto para eles. Ou seja, né, o Fernando Pessoa nos diz claramente aqui, se eu não tiver, eu leitor, não tiver as qualidades que ele vai citar ali, eu não vou conseguir entender perfeitamente os poemas, eu não vou conseguir sentir perfeitamente. Claro que a gente já tem um problema que, para quem é brasileiro, não é português, obviamente, né? Já tem um pouco também de distanciamento aí, não que a gente não tenha a mesma língua, enfim, toda essa questão enraizada portuguesa, mas já é um distanciamento também, né? Bom, 5 condições, qualidades, a primeira é a simpatia, ou seja, quem vai ler, quem vai interpretar, tem que ter simpatia pelos símbolos representados ali nos poemas, pela história portuguesa. A segunda é a intuição, ou seja, aquela questão além do símbolo, a questão de eu pressentir, de eu sentir, eu pressentir independente do raciocínio. A terceira é a inteligência, ou seja, outro requisito básico para entendimento, né? A quarta é a compreensão, ou seja, relacionar com outros símbolos, compreender, ler, decifrar, compreender. E aí a quinta é a menos definível, porque é a mão do superior incógnito, falando a terceiros, que é o conhecimento e a conversação do santo anjo da guarda, entendendo cada uma destas coisas que são a mesma da maneira como as entendem aqueles que delas usam falando ou escrevendo, ou seja, a questão religiosa, aquilo que é mais íntimo em cada um. Bom, aqui nessa primeira parte, lembrando, né, que ele dá o nome de brasão, tá? E nessa primeira parte, no brasão, está ali a gênese, ou seja, o nascimento da nação portuguesa, a formação de Portugal. E claro que vai ter aquela ideia dos fundadores,
a simbologia, toda a mística envolvida aqui. Reparem que ele usa o brasão de armas de Portugal aqui do tempo do Dom João II, isso eu estou falando lá dos anos 1400 e tal, né? Então aparecem ali os campos, reparem, né? Os castelos, as quinas, a coroa, o timbre, que é o dragão, a asa do dragão e tudo mais, as asas no caso, né? E uma epígrafe em latim, que significa ali o que? Guerra sem guerra. Ou seja, vamos tentar trabalhar isso aqui, né? A questão de guerra sem guerrear, ou seja, guerra sem precisar ter o combate, o conflito, ou seja, as conquistas na paz. Mas a gente já sabe, né, que em questões de conquista vai ser difícil não ter guerra, tá? Mas a epígrafe que parece apontar a intenção de Portugal, né, tentar manter uma guerra sem a guerra, sem ter briga, ou seja, recusa basicamente da violência aqui, tá? Bom, então aqui a subdivisão, né, os campos ali, é onde estão localizados, né, os castelos, as quinas e tudo mais. Então a gente vai começar agora a ver o primeiro poema aqui, que é o dos castelos. Então reparem, eu vou ler e depois explico. A Europa jaz, posta nos cotovelos. De oriente a ocidente jaz, fitando e toldam-lhe românticos cabelos olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra onde afastado a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com olhar esfíngico e fatal o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Bom, primeiro detalhe aqui, não estranhe brasão com Z, castelos com 2 L's aqui, porque o Fernando Pessoa ele usou uma linguagem arcaica, mesmo que quando ele está escrevendo lá em 34 para lançar, já tinha o padrão da língua portuguesa, parecido com o padrão de hoje, né, 2021, mas o que ele fez? Propositadamente ele escolheu essa linguagem mais arcaica, até para parecer com talvez, né, mais de começo de Portugal, tá? Então vocês vão ver muitos desses poemas aí sem a linguagem arcaica, mas aqui eu estou usando a forma como foi escrita, tá? Bom, a Europa jaz, a Europa está prostrada, está ali quase morta, letárgica, está mal. Não é só Portugal, reparem, a Europa toda posta nos cotovelos. Então aquela ideia, né, de que a Europa está parecendo a figura de uma esfinge, está olhando tudo com a cabeça segura pelos cotovelos, ali como se estivesse, né, contemplando não um presente, não um futuro, mas presa apenas ao que é aquilo que já aconteceu, a um passado. De oriente a ocidente, a Europa jaz, está abatida, sem ânimo, né? Fitando, ou seja, só observando, estática. E reparem como é que é essa cara da Europa. E toldam-lhe cabelos românticos, né? Ou seja, cabelos de tempos passados, olhos gregos lembrando. E a Europa se lembra do quê? Do mundo antigo, olhos para a questão da antiguidade, né, grega, ali, o passado cultural, a herança cultural, mitologia, ou seja, como se fosse algo mais nostálgico aqui. E a Europa, e Portugal, você sabe, né, faz parte da Europa, está ali o quê? Agonizando. E o que resta? Olhar para o passado, para a Grécia, buscar glória no passado e não no presente nem no futuro, né? Bom, agora a gente vai ver como é que está essa cara da Europa aqui, que a gente já sabe que está posta nos cotovelos, né? Como se tivesse os 2 braços segurando ali, né? O cotovelo esquerdo é recuado, o direito em ângulo disposto. E reparem que antes se disse que a Europa estava ali posta nos cotovelos, agora mostra como é que estão esses cotovelos ali. Reparem, e aqui para quem gosta de língua portuguesa, uma aula aqui de pronome demonstrativo retomando termos já citados. Ó, aquele, ou seja, o primeiro a ser citado, né, o mais distante, ou seja, o cotovelo esquerdo, diz Itália onde é pousado. Este, que é o cotovelo direito, diz Inglaterra. E aqui, claro, lembrar, né, que Itália, Inglaterra, eles são países de grande tradição para a identidade europeia, né? Onde afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto, ou seja, a Inglaterra é a mão que está sustentando ali o rosto da Europa, né? Só que esse rosto a gente vai ver que é Portugal. Então reparem, né, a questão da personificação da prosopopeia, em que aqui há a ideia de dar vida a seres inanimados, como no caso aqui da própria Europa, né, desse mapa aí, parece, esse poema que parece um mapa, e esse rosto, lembrando, né, tem características, está abatido, mas está olhando, tem a capacidade ainda de ver. Então esse rosto fita olha com olhar esfíngico, olhar de esfinge, né, e fatal,
olha o que? O Ocidente, futuro do passado. Ou seja, olha o passado dentro daquela ideia de que algo poderia ter acontecido e tudo mais, né? E como é que finaliza? Resumindo, o rosto com que fita, com que olha, é Portugal. Ou seja, o rosto da Europa é Portugal. Então aqui traz essa grande responsabilidade para Portugal, a importância como povo, mas reparem que mostra muito desse lado também, né, decadente europeu. Claro que aqui, se vocês olharem, que também conversa um pouco com os Lusíadas, a epopeia aquela do Luís Vaz de Camões, há essa intertextualidade. Então a gente já abre com um poema crítico sobre o que é a situação europeia, principalmente a situação de Portugal, dentro dessa crise de identidade aqui de Portugal do início do século XX, né? Então reparem que o poema que abre é crítico, e depois o último, lá, o poema 44, que eu vou fechar o livro, também é extremamente crítico, tá? Então reparem que eu botei uma foto do mapa europeu, reparem, né, que se vocês olharem ali Inglaterra e Itália, como se tivessem os cotovelos ali segurando a cabeça, que é Portugal. O Fernando Pessoa, em vários dos poemas aqui, ele cuidou a questão da metrificação, a questão da rima. Então reparem ali que eu fiz a escansão, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em algum poema aí, podem me perguntar depois, né? Eu fiz aqui a escansão, ó, reparem que são versos decassílabos. E o esquema de rimas, ele fez, ó, AB, AB, CD, CCD, ECE. Bom, o segundo poema chama-se o das Quinas. Então, vou ler primeiro, depois eu analiso. Os deuses vendem quando dão. Compra-se a glória com desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. Basta quem baste o que lhe basta o bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta. Ter é tardar. Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo definiu. Assim o opôs à natureza e filho o ungiu. Bom, então reparem aqui quando a gente fala das quinas é Cristo, né? Representa aquelas 5 chagas, e por tabela as quinas representam também Portugal ali, porque a gente fala da bandeira de Portugal, a bandeira das quinas, que tem essas 5 quinas, né, que representam os 5 reis mouros, que foi o Dom Afonso Henriques, né, venceu lá naquela famosa Batalha de Ourique. Então traz aqui a lenda, né, de que o Afonso Henriques viu o Cristo pregado na cruz, e o Cristo promete para o rei que ele venceria e tudo mais. Então quando a gente toca nas quinas, já tem um pouco dessa forte questão da espiritualidade portuguesa, a religiosidade portuguesa. E reparem quando diz, os deuses vendem quando dão. Compra-se a glória com desgraça. Então a gente começa aqui com um grande paradoxo, né? Ou seja, aquele resultado contrário ao que se espera. Porque os deuses vendem quando dão. Ou seja, não é dar de graça, é dar vendido. Ou seja, aquela ideia de que eu dou algo agora, mas tem um preço a pagar. Eu terei glória, vou ter sucesso, vou ter meu ápice, meu auge, né? Mas depois vem o quê? Eu tenho que pagar. Vem a desgraça. Então o poema está ressaltando sim essa questão, né, dos deuses pagãos, aí, aquela questão toda da mitologia. Os deuses dão, mas não é dado, é vendido, tem um preço, algo do paganismo clássico aqui, né? Tipo, depois que entra aquela ideia de vender a alma ao diabo, né? Eu ganho o que eu quero, mas depois eu tenho um preço a pagar. E aí o que tem? Ai dos felizes, porque são só o que passa. Ou seja, já os felizes, as pessoas alegres, são alegres porque elas não compraram, né, a desgraça, ok? Mas são só isso. Elas não vão entrar para a história, não vão entrar para a glória. Por quê? Porque elas só passam. E aqui lembrar que é algo que o Fernando Pessoa gosta muito de abordar, né? O ser humano, aquele que pensa, que reflete, que é profundo, tá? Versus aquele ser humano que vive apenas de modo espontâneo, sem preocupações, aquele que nasce para nascer e morrer, né? Então, qual é a ideia, né, por Fernando Pessoa? Uma vida sem sonhos, sem sonhar, não vale a pena, tá? E agora, reparem, né, que ele faz um jogo de palavras com o verbo bastar, 4 vezes aqui, ó, basta a quem baste o que lhe basta, o bastante de lhe bastar, ou seja, se contente com o que tem, com o que o destino reservou, né? Por quê? Porque a vida é breve. Ou seja, a vida é breve para ter tudo, todos os desejos e tudo mais, só que a alma é vasta, a alma é maior do que os desejos, né? Ter é tardar, ou seja, o destino, a ideia de que se eu tenho, eu não ouso. Eu não preciso ousar
porque eu tenho, isso me basta. Só que se eu tenho, isso me faz ficar preso, por exemplo, a uma só experiência, a um atraso, a ideia de que ter aqui pode nos deixar sem ter pretensão alguma, né? E o poema finaliza aqui abordando o cristianismo, ó. Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo definiu. E agora ele toca em Cristo aqui simbolicamente, né? Como é que o Cristo definiu, foi definido por Deus, né? Com desgraça, com vileza, ou seja, passando por desgraças, por todo, né, o, o, o corpus de desgraça ali, né? Assim o opôs à natureza, ou seja, contrário à natureza, contrário à questão material. E filho o ungiu, mas ele foi ungido como filho, né? Na questão espiritual aqui, não na material, claro, né? Então, de certo modo, aqui compara a vida sofrida de Cristo com a vida sofrida dos portugueses. Se vocês olharem aqui, então são versos de 8 sílabas, os 3 primeiros versos de cada estrofe, só que o último verso é sempre de 4 sílabas. Então ele faz 884, 884, 884. Reparem as rimas cruzadas aqui, ó, AB, AB, CD, CD, EF, EF, certo? Bom, agora a gente vai então para a subdivisão os castelos, e aqui a gente vai ter poemas que são mais referentes assim à posição geográfica da Europa. É claro, né, que o lugar que Portugal ocupa ali no continente europeu, a gente sabe, né, divisa com a Espanha, aquela questão toda de voltado para o Oceano Atlântico, voltado para muitas conquistas aqui. Então a gente vai representar isso aqui agora, os heróis míticos, os heróis históricos, ou seja, que foram importantes aqui para Portugal. E o primeiro quem é? Ulisses. Vou ler. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade, e a fecundá-la decorre. Embaixo a vida, metade de nada, morre. Bom, aqui um detalhe, né? O Fernando Pessoa ele vai tocar na ideia de que o herói grego Ulisses, ou Odisseu, né? Ele fundou Lisboa, tá? Mas repare que isso aí entra na mística, né? Ou seja, na mitologia, né? Então ele vai trabalhar com mito aqui. Então a fantasia é misturada também com questões históricas. Ele já diz, ó, o mito é o nada que é tudo, ou seja, um verso bem conhecido, um verso bem paradoxal, porque ele está dizendo o mito é nada. Porque o que o mito é? Normalmente alguma coisa, um relato fantástico e tudo mais, sem ter aquela questão de ter né, uma preocupação. Claro que tem um fundo de verdade, né, mas a gente sabe que é um relato fantástico. Então pode ser só uma coisa de invenção, mas misturada com histórico também. Só que ao mesmo tempo, o que diz o poema? É tudo, porque o mito ele permanece muito preservado em algumas culturas, né? E ele exemplifica, ó, o mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, ou seja, o sol é também visto antigamente como um mito, né? É brilhante, abre o dia, é calado, ó, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo também, né? É corpo morto, vivo. Então reparem que a importância dos símbolos, desses mitos aqui para a humanidade. Este que aqui aportou, só que a gente fica perguntando, este quem? E aí a gente vai tocar lá no título, porque não está retomando aqui o corpo de Deus, tá? Mas está retomando o título, Ulisses. Ele que aportou ali, né, segundo a mitologia, né, enfim, ele aportou em Lisboa ali. Foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Ou seja, como ele é um mito, mesmo sem ter existido, mesmo sendo nada, ele é tudo, porque ele entrou na história de Portugal. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. E ficou o que? Ficou a lenda, ou seja, o mito da criação de Lisboa aqui, ligado a esse personagem Ulisses, né, da mitologia. E assim a lenda se escorre. A lenda de que Ulisses foi, né, a criação, o primeiro de Lisboa aqui, né? Assim a lenda se escorre a entrar na realidade, a fecundá-la decorre. Assim a lenda vai passando para todos, né? Se misturando a história de Portugal, se fecundando, ó, reparem, se perpetuando. Embaixo a vida, metade de nada morre. E aí o poema mostra, né, essa força do mito, ou seja, Ulisses não existiu, é um nada, mas que criou miticamente, né, Lisboa, e esse nada vira tudo porque permanece aqui colocado no mito. Muito bem, eu não vou fazer de todos, tá, pessoal?
obviamente, mas eu fiz aqui, ó, reparem, versos, os 4 primeiros são versos de 7 sílabas e o último é de 4. E o esqueminha de rimas ali, tá? Bom, agora a gente tem o viriato. Se a alma que sente faz conhece só porque lembra o que esqueceu, vivemos, raça, porque houvesse memória em nós do instinto teu. Nação porque reencarnaste, povo porque ressuscitou, ou tu, ou de que eras a haste, assim se Portugal formou. Teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada, e é já o ir a haver o dia na antemanhã confuso nada. Bom, aqui o título traz o Viriato, cuidar, né, que ele foi um líder português do século II, tá? Então, qual era a ideia aqui, né? Ele era uma espécie assim, de protetor da pátria portuguesa, ele foi um chefe militar, então ele teve muitas vitórias aqui sobre os romanos e tudo mais, né? Então reparem, né? Se a alma que sente faz conhece só porque lembra o que esqueceu, vivemos, raça, porque houvesse memória em nós do instinto teu. Ou seja, aqui um elogio exatamente à memória, que tem essa capacidade de fazer o que? Se lembrar daquilo que a gente já viveu, porque povo sem memória é nada. Nação porque reencarnaste, povo porque ressuscitou. Ou seja, a ideia de fabricação de Portugal aqui. Ou tu, ou de que eras a haste, a bandeira, assim se Portugal formou. E como é que Portugal se forma? Porque se reencarnou, ressuscitou. Teu ser, ou seja, Portugal, e agora ele faz uma comparação, é como aquela fria luz que precede a madrugada. Então, Portugal aqui é igual a uma luz fria, aquela luz um pouquinho antes do amanhecer, né? E já é o ir a haver o dia na antemanhã confuso nada, ou seja, algo que ainda há de vir, mas ainda está confuso sem tanta definição, tá? Botei aqui também, né, se vocês quiserem olhar, ó, o esquema todo de metrificação, versos de 8 sílabas e o esquema de rimas, tá? Bom, aqui a gente tem então o conde Dom Henrique, começa assim: todo começo é involuntário, Deus é o agente. O herói a si assiste, vário e inconsciente. A espada em tuas mãos, achada teu olhar desce. Que farei eu com esta espada? Ergueste-a e fez-se. Ou seja, aqui o conde Dom Henrique, né, um dos fundadores de Portugal, tá? Reparem que todo começo é involuntário, ou seja, o nosso começo é involuntário, é espontâneo, é meio que automático, sem nós desejarmos, né? E quem é que vai nos guiar? Deus é o agente, ou seja, Deus está no comando do nosso destino aqui. O herói a si assiste vário inconsciente, ou seja, resta aos heróis apenas assistirem, verem, né, o que Deus está nos reservando, qual é o destino reservado para nós por Deus. Então reparem que o conde Dom Henrique vai ser um herói da fundação de Portugal, só que o poema traz que ele é inconsciente disso no começo. Ó, a espada em tuas mãos achada, teu olhar desce. E de repente está ali o conde Dom Henrique, né, com uma espada nas mãos, e vem a pergunta: que farei eu? Diz o Dom Henrique, né, com esta espada. Qual é a dúvida dele? Né? Eu tenho uma espada, um símbolo de guerra, né, nas mãos, e agora? O que se faz? E aí a gente já tem o resultado final. Ergueste-a e fez-se. Ou seja, o conde Dom Henrique faz parte desse nascimento português. Ergueu a espada aqui, tá? E fez acontecer. Bom, aqui, quarto é a Dona Tareja, que é, no caso, a variação de Dona Teresa aqui, tá? As nações todas são mistérios. Cada uma é todo o mundo a sós. Ó mãe de reis e avó de impérios, vela por nós. Teu seio augusto amamentou com bruta e natural certeza o que imprevisto Deus fadou. Por ele reza. Dê tua prece outro destino a quem fadou o instinto teu. O homem que foi o teu menino envelheceu. Mas todo vivo é eterno infante, onde estás e não há o dia. No antigo seio vigilante de novo o cria. Bom, então aqui, lembrando, né, a Dona Teresa, que foi a mãe do Afonso Henriques, a mãe do primeiro rei de Portugal. O que ela diz? As nações todas são mistérios, cada uma é todo mundo a sós. Ou seja, as nações, os países são mistérios, porque cada um tem a sua particularidade, as suas diferenças, a sua cultura, a sua linguagem, né? E agora vem uma súplica que está sendo feita a ela, a Dona Teresa, ó. Ó mãe de reis, porque ela foi mãe do Afonso Henriques, né, o primeiro rei, avó de impérios, ou seja, avó de Portugal, né, Portugal como se fosse neta dela, vela por nós, ou seja, Dona Teresa protege, nos vigia, vigia Portugal.
Teu seio augusto, ou seio venerável, né, amamentou com bruta e natural certeza o que imprevisto Deus fadou. Ou seja, o seio que amamentou Afonso Henriques, né, que teve vitórias, né, que ninguém imaginaria que tivesse, as vitórias surreais ali, né, do Afonso Henriques. Por ele reza. Dê tua prece outro destino a quem fadou o instinto teu. O homem que foi o teu menino envelheceu. Ou seja, qual a ideia, né? A gente não tem mais o Afonso Henriques. O Afonso Henriques envelheceu, morreu, virou história, tá? Então, qual a ideia, né? Que a dona Teresa aqui faça uma prece para Portugal de agora, Portugal, vamos supor, dos anos 30 ali, né? O poema foi escrito em 28, né? Ou seja, que ela consiga mudar os rumos de Portugal ali. Mas todo vivo é eterno infante onde estás e não há o dia. Então aqui a dona Teresa está morta, está num lugar onde não há o dia, mas mesmo assim ela está ali vigiando Portugal. No antigo seio vigilante de novo cria. Só que aí de novo, né, aquela capacidade de Portugal de se recriar, porque no mesmo seio que amamentou Afonso Henriques, esse seio é um seio vigilante, né, a força da procriação, da criação aqui de Portugal se recriar, né. Então um bonito elogio também aqui à figura feminina, não se esqueçam, né. Bom, agora a gente chega aqui nele, no Afonso Henriques, ó. Pai, foste cavaleiro. Hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá contra a hora em que errada novos infiéis vençam, a bênção como espada, a espada como bênção. Bom, então agora, se antes a gente já tinha a mãe do Afonso Henriques, né, a dona Teresa, agora aparece o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, e começa com um elogio profundo a ele. Reparem como é que ele é chamado pai, pai de Portugal, pai na nacionalidade portuguesa, né? Foste cavaleiro. Hoje a vigília é nossa, ou seja, antes tu que cuidava. Morreu, hoje a vigília é nossa, passou o tempo, a vigília não é mais agora dele, Afonso Henriques, né? Ele deixou o legado de proteção dele, agora a vigília é de quem está no poder, né? Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força, mas mesmo assim, nos dá o teu exemplo, não deixa a tua história morrer, né? Dá a tua força também, né? Pede uma espécie de bênção aqui para ele. Dá contra a hora em que errada novos infiéis vençam, a bênção como espada e a espada como bênção. Ou seja, me dá a tua bênção se tiver inimigos vindo de novo, né? Ou seja, se tiver no caminho de Portugal pessoas que são contra, são inimigos, que são obstáculos, né? Então, por favor, Afonso Henriques nos dê a bênção. Chegamos aqui a Dom Diniz. Diz assim, na noite, escreve em seu cantar de amigo o plantador de naus a haver, e ouve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marúrio obscuro, é o som presente desse mar futuro e a voz da terra ansiando pelo mar. Bom, esse Dom Diniz aqui, ele era lavrador, ele era amante das artes, ele era trovador, ele fazia cantigas, né? E foi também um rei de Portugal aqui, tá? Reparem que na noite escreve um seu cantar de amigo, ou seja, como é que começa essa questão dele, né? Ele era um trovador, ele fazia essas canções de amigo, essas cantigas e tudo mais, né? O plantador de naus, ou seja, por quê? Porque ele aparece como plantador de navios, a gente já vai ver por quê, né? E houve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Porque como teve muita exploração de florestas, muita derrubada, né? O que o Dom Diniz fez? Ele fez um processo de reflorestamento. Então ele plantou muitos pinheiros ali. Só que depois que esses pinheiros também, né, ficam bons ali, né, altos e tudo mais, eles têm a capacidade de fabricar naus para as grandes navegações, né? Por isso que aparece a metáfora plantador de naus ali. Arroio, ou seja, um simples rachinho, né? Esse cantar jovem puro busca o oceano por achar. Ou seja, mesmo que ele olhe, né, para uma coisa minúscula, ele está de olho sempre em algo maior, o oceano, né? E reparem que finalização bonita. E a fala dos pinhais, marúrio obscuro, é o som presente desse mar futuro e a voz da terra ansiando pelo mar. E como é que os pinhais falam? Falam como ali, né? Pelo marúrio, pelo barulho do mar, porque esses pinhais eles viram naus e essas naus estão navegando agora nos mares, ou seja, é a voz da terra, ou seja, os pinheiros que agora estão ali no mar. Muito bonito, né?
Bom, aqui a gente tem Dom João I, tá? O homem e a hora são um só. Quando Deus fez e a história é feita. O mais é carne, cujo pó a terra espreita. Mestre sem o saber do templo que Portugal foi feito ser, que houveste a glória e deste o exemplo de o defender. Teu nome eleito em sua fama é na ara da nossa alma interna, a que repere eterna chama a sombra eterna. Bom, aqui o Dom João I, né, ele foi o 10º rei de Portugal, e diz o seguinte, ó, o homem e a hora são um só, quando Deus faz e a história é feita. Ou seja, novamente a ideia de que o destino é traçado por quem? Por Deus. E quando ele traça, ele escolhe quem vai ser, de certo modo, assim, o herói desse enredo. E quem não for escolhido, vira o quê? O mais é carne, cujo pó a terra espreita. Ou seja, vira pó, não entra para a história. Lembrar aquela ideia, né? Para o Fernando Pessoa, uma vida deve ter sonhos. E aí, claro, o Dom João I teve a sua hora, teve a sua história, tá? Ou seja, ele não passou obscuro, não passou anônimo. Mestre sem o saber, tá? Então a ideia, de novo, né, de que não é nós que escolhemos, mas é o destino que nos governa. Do templo que Portugal foi feito ser, que houveste a glória e deste o exemplo de o defender. Então aqui o eu lírico, né, está rasgando elogios ao Dom João I, foi mestre do templo português, teve glória, foi exemplar. Ó, teu nome, né, Dom João I, eleito em sua fama, teve renome, é na ara, ou seja, no altar da nossa alma interna, do nosso espírito português, aquilo que está dentro, a que repere, a que impede eterna chama, a sombra eterna. Ou seja, o nome do Dom João I é como se fosse uma eterna chama, sempre lembrando, sempre iluminando, né? E impede o quê? O escuro, impede a sombra eterna, impede o esquecimento, impede a perda de identidade portuguesa. Então, o nome aqui Dom João I, né, surge como algo poderoso, né, algo assim poderoso para a memória portuguesa, tá? Bom, aqui o sétimo, oitavo, né, no caso aqui, a Filipa de Alencastro, né, alguns poemas aqui, a gente vai ver, né, o nome que aqui seria Filipe, né? Filipa de Alencastro aqui, né? Na verdade que é Filipa mesmo, né? Porque aqui ela é a esposa do Dom João I, tá? E reparem o elogio. Que enigma vi em teu seio que só gênios concebia? Que arcanjo teus sonhos venho velar maternos um dia? Volve a nós teu rosto sério, princesa do santo grau, humano ventre do império, madrinha de Portugal. Então aqui a Filipa de Alencastro, de Lencastre aqui, né? É a esposa de Dom João I, tá? Reparem que enigma vem em teu seio, que amamentou apenas gênios, né? Então referência aqui aos filhos dela, foram filhos geniais, né? Que tinham muitas virtudes, que a gente chamava, né? Virtudes intelectuais aqui, ó. Que arcanjo teus sonhos veio velar maternos um dia, ou seja, qual o segredo para tu ter gerado tanta intelectualidade, né? E agora qual é o pedido? Volve, ou seja, volta a nós o teu rosto sério, princesa do santo grau, ou seja, princesa do cálice sagrado, né, das gerações sagradas, humano ventre do império, madrinha de Portugal, ou seja, olha para nós, mulher grandiosa que gerou sempre gênios. Então não se esqueçam, né, esses poemas que fazem homenagens também aqui a mulheres, né? E a gente chega agora nas quinas, e lembrar que cada quina representa aqui as chagas de Cristo, né? São 5 chagas, né? Então aqui a gente vai ter mais essa questão também religiosa, que a gente já está tendo, claro, né? A questão espiritual, o destino que Deus dá a grandes personagens da história de Portugal. E nesse destino a gente sabe, né? Não é só vitória, mas também os infortúnios, né? As desgraças aqui, tá? Então aqui vamos para o Dom Duarte, rei de Portugal. Meu dever fez-me, como Deus ao mundo, a regra de ser rei almou meu ser. Em dia e letra escrupuloso e fundo. Firme em minha tristeza tal vivi. Cumpri contra o destino meu dever. Inutilmente? Não, porque eu cumpri. Bom, então aqui a primeira quina fala do Dom Duarte, o rei de Portugal, o 11º rei de Portugal, e um rei intelectual, filósofo, eloquente, sabia falar, mas ele teve um reinado curto, tá? Mas o reinado dele foi um reinado de amor pela cultura, amor pelo saber, pelo conhecimento, né? E é legal aqui que nas quinas, que quem tiver no poema aqui, a gente vai ver que quem vai falar é o próprio. Então, a partir de agora, é o Dom Duarte falando dele mesmo, né?
Meu dever fez-me como Deus ao mundo, ou seja, meu destino foi cumprido. A regra de ser rei almou meu ser, ou seja, ser rei foi algo que amenizou a vida dele. Em dia e letra, escrupuloso e fundo, ou seja, mesmo que tenha sido pouco tempo, foi algo fundo, profundo, intenso, né? Mas, firme em mim a tristeza tal vivi. Por quê? Porque se a gente for olhar a história de Portugal, ele viveu triste porque teve um irmão que foi preso, né? Ou seja, cumpri contra o destino o meu dever. Foi rei, ok, cumpriu o destino, ok, mas cumpriu contra por quê? Porque não foi feliz, foi triste. Só que a pergunta que fica, tá, mas foi inútil? Dentro daquela ideia, valeu a pena? E ele vai responder, inutilmente? Não, porque eu cumpri. Ou seja, valeu a pena sim, porque eu cumpri o destino traçado, né, por Deus. Bom, aqui a gente vai para a segunda quina, né, o Dom Fernando Infante de Portugal. Do lado vocês estão vendo que eu botei o ano em que o poema foi escrito, tá? Então o Fernando Pessoa não escreveu só poemas em 34, ele foi já há um tempo preparando o livro, né? E aqui é o curioso, né, que é o primeiro poema que foi escrito. Porque o Fernando Pessoa, ele ia fazer primeiramente um livro que ia se chamar Portugal. Só que o tempo foi passando e tudo mais, em 34 ele resolveu então, né, fazer esse grandioso livro chamado Mensagem, tá? Muito bem. Reparem que é o próprio Fernando que vai falar. Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça, as horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta febre de além, que me consome, e este querer grandeza são seu nome dentro em mim a vibrar. E eu vou. E a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus não temo o que virá, pois venha o que vier nunca será maior do que a minha alma. Bom, então aqui a gente vai falar do infante Dom Fernando, né, que era um beato, tá? Era o infante santo, ele era filho de Dom João I, da Filipa de Alencastre, a gente já sabe então que era um filho extremamente intelectual, né? E aqui, claro, se ele é beato, é uma clara questão religiosa. Reparem, deu-me Deus o seu gládio, a sua espada, porque eu faça a sua santa guerra. Ou seja, o Dom Fernando diz que Deus deu a ele o quê? Uma espada para fazer a santa guerra. Então teve já o seu destino ditado por Deus. Sagrou-me seu em honra e em desgraça as horas que um vento frio passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e dourou-me a fronte com seu olhar, ou seja, ele é um instrumento da vontade de Deus. E esta febre de além, ou seja, essa febre de conquista, de ir além, de passar dos limites, o além-mar, que me consome, e este querer grandeza são seu nome dentro em mim a vibrar. Então, essa febre aí que faz o Dom Fernando ir para ação, a febre religiosa, a febre de Deus aqui. E eu vou, ou seja, vai mesmo, e a luz da espada erguida dá em minha face calma, ou seja, dá tranquilidade, né? Cheio de Deus, eu não temo o que virá. Ou seja, eu posso ser confiante porque eu sou confiante em Deus, estou cheio de Deus, sou super confiante. Pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Ou seja, maior do que o meu interior, a minha alma é maior do que qualquer medo, qualquer obstáculo, qualquer guerra, tá? E lembrar, né, que aqui a gente está falando de um personagem beato, cheio de fé e tudo mais. Bom, a gente vai agora para Dom Pedro, regente de Portugal, a terceira quina, tá? Claro em pensar e claro no sentir, é claro no querer. Indiferente ao que há em conseguir, que seja só obter. Dúplice dono, sem me dividir de dever e de ser. Não me podia a sorte dar guarida por não ser eu dos seus. Assim vivi, assim morri, a vida calmo sob mudos céus, fiel à palavra dada e à ideia tida. Tudo mais é com Deus. Bom, aqui a gente tem, né, o Dom Pedro, regente de Portugal, que foi outro filho de Dom João I com a Filipa de Alencastro, tá? E esse o Pedro regente aqui, ele fazia muitas viagens ao estrangeiro, era considerado extremamente culto, né? Então reparem, claro em pensar e claro no sentir, é claro no querer. Então reparem que o destaque já para a cultura, para a inteligência, para a clareza, certo? Racional. Indiferente ao que há em conseguir, que seja só obter. Então ele não é movido por interesses materiais. Dúplice dono, sem me dividir, de dever e de ser. Ou seja, dever e ser formavam um ser só, que é ele ali, né?
Não me podia a sorte dar guarida por não ser eu dos seus. Ou seja, com todas as qualidades que ele tem ali, ele acaba sendo diferente dos demais, né? Porque alguns se movem pela cobiça, ele não se move por cobiça. Assim vivi, assim morri, a vida calmo sob mudos céus, fiel à palavra dada e ideia tida. Ou seja, morreu sendo ele mesmo, ou seja, com seus ideais de não ter cobiça. Tudo o mais é com Deus, o resto, vida que segue, é com Deus. Bom, a quarta quina aqui fala de Dom João Infante de Portugal. Não fui alguém. Minha alma estava estreita entre tão grandes as minhas almas pares, inutilmente eleita, virgimmente parada. Por que do português, pai de amplos mares, querer poder só isto, o inteiro mar ou a orla vã desfeita, o todo ou o seu nada? Bom, então a quarta quina aqui fala do Dom João Infante de Portugal, mais um filho aqui do Dom João I da Filipa de Alencastro, também culto, só que o que vai acontecer? Reparem, eu não fui alguém. Ele está dizendo, né? Ele não foi eleito, porque qual é o problema? Ele estava ali no meio de muitas pessoas grandes, tá? Então ele teve irmãos de fama, a gente viu o Dom Henrique, o Dom Pedro, o Dom Fernando, né? Enfim, então ele ficou meio ofuscado. Reparem, então, parece que ele tá se explicando. Eu não fui alguém, minha alma estava estreita entre tão grandes almas minhas pares, irmãos, inutilmente eleita, virgimmente parada. Então, ofuscado ali, né? Por que do português, pai de amplos mares, querer poder só isto? Então, o que os portugueses querem? O inteiro mar ou a orla vã desfeita, o todo ou o seu nada. Ou seja, o que o Portugal, né, o rei dos mares, quer? 8 ou 80, ou tudo ou nada. Então, é como se o Dom João aqui se sentisse ofuscado, né? Como se ele dissesse que não foi nada, né? A alma virgimmente parada aqui. Bom, aqui a gente chega em Dom Sebastião, importantíssimo, e ele diz para nós isso aqui, Dom Sebastião: louco? Sim, louco, porque eu quis grandeza, qual a sorte não a dá? Não coube em mim minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria? Bom, então a quinta quina aqui fala de quê? Um dos grandes símbolos de Portugal, Dom Sebastião. Lembrando, 16º rei de Portugal. Ele morreu naquela batalha de Alcácer Quibir, lá em Marrocos. Acabou sumindo, não deixou vestígios, de certo modo. E claro que Portugal vai fazer nascer o que? O mito do sebastianismo. A ideia de que o Dom Sebastião ele voltaria num dia de nevoeiro, né, para conduzir Portugal ao Quinto Império, um império de prosperidade, de paz e tudo mais, né? Bom, e como é que ele mesmo, Dom Sebastião, se define? Louco, sim, louco, porque eu quis grandeza, qual a sorte a não dá. Então ele é chamado de louco aqui porque ele quis grandeza, né? A ideia de que a sorte não dá grandeza, né? Para dar grandeza tem que correr atrás, tem que ser louco, né? Tem que fazer a coisa acontecer. Não coube em mim minha certeza. Por isso, onde o areal está, esse areal onde ele morreu, né, em Marrocos, ficou o meu ser que houve, não o que há. Ou seja, sumiu, não há vestígios, ficou ali o corpo, material, né? Mas o que resta para a história de Portugal? O mito, o ser, a alma dele. Minha loucura, outros que me atomem com que nela ia. Ou seja, a ideia de que outros sigam a grandeza dele, né? Tomem ele como exemplo a partir de agora, né? E agora, versos absolutamente conhecidos. Sem a loucura, ou seja, sem o sonho, sem a transgressão, que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Ou seja, de novo, né? Sem a loucura, sem a transgressão, a gente é apenas um animal ligado a instintos, a procriar, a esperar a morte, né? E de novo a ideia do Fernando Pessoa aqui retratando, né, que o ser humano que vive somente vivendo, sem preocupações, não é, né? Tem que ter uma vida ligada a sonho, a transgressão aqui, fazer história, né? Bom, a gente vai para a parte da coroa agora, vai pegar o Nuno Álvares Pereira, que a auréola te cerca, a espada que volteando faz que o arauto perca seu azul negro e brando. Mas que espada é que erguida faz esse halo no céu? É Excalibur, a ungida que o rei Arthur te deu. Esperança consumada, São Portugal em ser, ergue a luz da tua espada para a estrada se ver. Bom, então aqui
o Nuno Álvares Pereira, ele foi o maior estrategista português da história, o maior comandante militar. Então a pergunta é: que auréola te cerca? Ou seja, que iluminação é essa luz que cerca o Nuno Álvares Pereira aqui, né? Um ser quase divino. E aí a resposta é: a espada que, volteando, faz que o ar perca seu azul negro e brando, ou seja, essa auréola é o brilho da espada dele. E aí a gente tem agora a ideia de que espada é essa, que erguida faz esse halo no céu? É a Excalibur, a ungida que o rei Arthur te deu. Então é uma comparação aqui da espada do Nuno Álvares com a famosa espada, aquela Excalibur, né, do rei Arthur. E aqui lembrar, né, que nessas tradições antigas, aqui, principalmente das questões guerreiras, as grandes armas ganhavam nomes aqui. Esperança consumada, ser Portugal em ser, ergue a luz da tua espada para a estrada se ver. Ou seja, que o brilho da espada do Nuno Álvares Pereira, que é a Excalibur dele, né, sirva de inspiração para Portugal, para iluminar, abra caminhos, ilumine novas esperanças aqui. Então é um bonito poema, né, que mostra um pouco do que foi esse maior comandante português da história aqui, tá? Bom, aqui é o timbre, que é sobre o dragão, estão vendo, né? E aqui a gente vai pegar então a cabeça do grifo e fala sobre o infante Dom Henrique aqui, né? Aqui é o infante Dom Henrique, tá? A cabeça do grifo. Em seu trono, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem deveras o globo mundo em sua mão. Então aqui o infante Dom Henrique, né? É ele que vai iniciar essa expansão portuguesa, tá? Então tá dizendo: em seu trono, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras. Ou seja, quase um retrato dele aqui, né? Ou seja, ele tá ali no trono, sentado, tá? Vendo possivelmente as estrelas ali, né? E tá dizendo que ele é o único imperador que tem deveras o globo mundo em sua mão. Ou seja, dentro daquela ideia de que os poderosos líderes, né, seguravam uma esfera que representava aquela ideia do poder, né? Só que o poema diz aqui: só uma pessoa pode de verdade ter esse globo aí, essa esfera, esse homem que é o infante Dom Henrique. Bom, a gente vai agora para a asa do grifo, né? A asa traz aquela ideia de algo maior também, de voo, tá? Uma asa do grifo. E a gente vai falar agora do Dom João II. Braços cruzados, fita além do mar. Parece em promontório uma alta serra, o limite da terra dominar o mar que possa haver além da terra. Seu formidável vulto solitário enche de estar presente o mar e o céu, e parece temer o mundo vário que ele abra os braços e lhe rasgue o véu. Bom, então aqui o Dom João II, né, foi o 13º rei de Portugal. O objetivo dele foi claro, né, conquista das Índias, né? E qual é o retrato dele? Reparem, braços cruzados, fita além do mar. Ou seja, ele olha o mar, só que de braços cruzados. Parece em promontório, né, em evidência, ele vê numa alta serra, o limite da terra dominar. Ou seja, parece que ele está vendo, só podemos ir até ali porque ali é o limite, né? O mar que possa haver além da terra, ou seja, mas ele está fitando além do mar. Ele vê que pode ter coisas além da serra, mares ainda a descobrir, né? Povos ainda a conquistar. Seu formidável vulto solitário enche de estar presente o mar e o céu. Ou seja, o mar e o céu estão ali, mas o que está o Dom João fazendo? E parece temer o mundo vário, ou seja, parece ter medo do mundo diferente, distante. Parece que ele está até com medo das conquistas, né? E o que o poema pede a ele? Que ele, Dom João II, abra os braços e lhe rasgue o véu, ou seja, que vá em frente, que desvende esses mistérios, que ache o além, né? E é bom lembrar aqui que o Dom João II ele vai voltar a aparecer num dos grandes poemas do livro, que é o Monstrengo, que está na segunda parte aqui. Bom, a gente vai agora para outra asa do grifo. Agora é o Dom João... não, agora é o Afonso de Albuquerque, tá? De pé sobre os países conquistados, desce os olhos cansados de ver o mundo em injustiça e a sorte. Não pensa em vida ou morte, tão poderoso que não quer o quanto pode, que o querer tanto calcara mais que o submisso mundo sob o seu passo fundo. 3 impérios do chão lhe a sorte apanha, criou-os como quem desdenha. Bom, então aqui a gente está falando do grande leão dos mares, né, o leão do Oriente, também extremamente perfeito como estrategista militar, conquistador e tudo mais, né? Mas ele era meio visto assim, com descrédito ali em Portugal e tudo mais. Só mais tarde ele vai ser bem reconhecido aqui.
principalmente pelas suas conquistas, né? De pé sobre os países conquistados, reparem, né? Ele teve conquistas em Goa, na Malásia, né? No Golfo Pérsico. Desce os olhos cansados de ver o mundo e a injustiça e a sorte, ou seja, ele conquistou países, mas o que ele viu? Injustiças, né? Sorte, azar. Não pense em vida e morte, tão poderoso que não quer o quanto pode, ou seja, mesmo podendo ser poderoso, ele resolveu ser súdito ali, né? Ele foi um súdito do rei Dom Manuel. Que o querer tanto calcara mais do que o submisso mundo sob o seu passo fundo. Então ele foi submisso aqui ao rei. 3 impérios do chão e a sorte apanha. Então ele fala dessas conquistas, né? Enfim, como falei para vocês, né? Tem em Goa, tem na Malásia, no Golfo Pérsico. Criou-os como quem desdenha. Ou seja, mesmo com essas conquistas grandes aí, né? Isso não subiu a cabeça dele. Ele acaba meio que desdenhando, né, dessas conquistas aí, tá? Bom, pessoal, a segunda e a terceira parte são apenas para os membros do canal. Todos os 12 poemas na segunda parte estão analisados. Todos os 13 poemas da terceira parte estão analisados, tá? Seja membro do canal e tenha acesso a essas duas partes. Um grande abraço e bom estudo.